Então, dando continuidade aqui nessa questão do período do terror, gente, olha só. Tá falando assim, ó, o período do terror, a partir de meados de 1793, o governo jacobino adotou uma postura mais rigorosa ainda. O líder Robespierre assumiu o controle do Comitê de Salvação Pública e incentivou a mobilização popular e a luta armada contra os chamados inimigos da Revolução. Tá? Opositores do movimento revolucionário deveriam ser perseguidos, acusados de trair o regime. Né? E acusados de trair o regime. Ou seja, ele começa a estimular que a população descubra se existem e quem são os traidores desse novo sistema que está se instaurando. Tá? Então, por exemplo, nobres, a baixa nobreza, né? Ou então esses burgueses girondinos que valorizam muito a questão financeira, que podem vender informações. Então, isso era um motivo para se perseguir e matar, né? Vocês estão vendo aqui 2 guilhotinas, ó, perseguir e matar essas pessoas. Tá? Essa época ficou conhecida como o período do terror, por causa dos diversos julgamentos e condenações feitos pelo comitê. Muitas pessoas foram julgadas e executadas em locais públicos. A guilhotina foi um dos principais modos de execução adotados durante esse período. O instrumento era usado para decapitação, né, arrancar a cabeça, dos condenados, concedendo assim uma morte rápida e com menos sofrimento. Com o tempo, as ações do comitê, cujo caráter era violento, tornaram a instituição impopular e enfraqueceram politicamente os jacobinos. Nesse contexto, os girondinos resolveram intervir, retomando o controle da Convenção Nacional. O que isso significa, gente? Os jacobinos, eles começam um período de tanto terror, de tantas guilhotinas, de tantas mortes, tá? Que eles acabam se tornando impopulares. A população acaba não gostando, mesmo a população mais pobre, acaba sentindo medo desse tipo de governo, esse governo que mata os outros, né? E a partir desse medo, os jacobinos perdem a fama, vamos dizer assim, perdem o apoio da maior parte da população e os girondinos, nesse ponto, se aproveitam e assumem o controle da Convenção Nacional. Tá bom? Em retaliação aos jacobinos, os girondinos executam também membros do antigo Comitê de Salvação Pública e instauram um modo de governo mais conservador. Tá? Então, sendo contrários, né, aos jacobinos, esses girondinos que entram, eles começam a pensar num tipo de governo ainda mais agressivo e começam a matar, vamos dizer assim, os jacobinos que eles consideravam traidores. Tá? Para vocês terem uma ideia de como o período do terror foi tão absurdo e tão grave, o próprio líder, o Robespierre, aqui, ó, o próprio líder jacobino acaba sendo morto nesse período do terror, tá? No final, no caso desse período do terror, né? Os girondinos assumem o poder e Robespierre, aqui, ó, conforme a imagem aqui, ó, acaba sendo morto, tá? Continuando. Então, aí nós vamos ter o fim da Revolução Francesa e o início de um novo período, gente. Tá? Não sei se eu consigo colocar aí. Eu vou tentar chegar o mais longe possível, mas vamos lá. Ó. Ao retornarem ao poder na França, os girondinos estabeleceram um governo do diretório, aprovando uma nova Constituição para a França em 1795. Esse órgão político seria composto por 5 diretores e 8 ministros responsáveis pelo executivo na França. Executivo é o que o presidente, governador, prefeito, tá? É o que eles fazem. Durante o governo do diretório, porém, a situação na França estava bastante instável. Os ideais revolucionários ainda estavam em processo de implantação.
ora pelos jacobinos, ora pelos girondinos. Setores da burguesia ampliaram suas críticas ao radicalismo jacobino e também às medidas conservadoras dos girondinos. Além disso, haviam as ameaças dos grupos monarquistas que propunham o retorno do antigo regime. Retornar ao antigo regime, gente, tá? Isso era impraticável. Então, o momento na França era muito complicado, né? De um lado a gente tinha jacobinos, do outro a gente tinha girondinos e do outro nós tínhamos a monarquia. E ainda tínhamos o povo, tá? Que estava perto aqui dos jacobinos também, né? Então a gente tinha os jacobinos e o povo meio de pé atrás com o grupo jacobino, porque os grupos jacobinos matavam todo mundo, os girondinos sendo ainda mais tradicionalistas, né? Vou botar aqui, ó, jacobinos, povo, girondinos, monarquia, tá? O povo e os jacobinos aliados, mas o povo com o pé atrás com os jacobinos por causa da agressão e da força, né, dos jacobinos, até a questão do terror, do período do terror, tá? Os girondinos assumindo o poder e buscando tirar esses dois aqui do poder, mas o conservadorismo deles como esse grupo era a maior parte da população, o conservadorismo girondino não era muito legal. Tá? E esse grupo aqui não aceitava muito bem. E lá do outro lado a gente tinha a monarquia tentando voltar ao poder, né? Falando, pô, gente, eu tô aqui, a gente sempre dominou, a gente sempre mandou em vocês, por que não aceitar a gente? Basicamente é isso. E isso gera um caos na política francesa, tá? E, mais uma vez, eu repito, né, como eu disse lá naquela primeira aula sobre a Revolução Francesa, a Revolução Francesa é a base de todas as revoluções políticas modernas. Tá? Então, todas as revoluções políticas modernas vão começar a partir desse momento aqui. Tá? Até no Brasil mesmo, em Confidência Mineira, a própria independência do Brasil ela é parte disso aí. Tá bom? Ó, uma das soluções encontradas pelos setores da burguesia para buscar um equilíbrio maior de forças e certa estabilidade política foi um golpe de Estado. Nessa manobra, o general Napoleão Bonaparte assumiu o governo francês com o apoio do exército e da alta burguesia, ou seja, o apoio dos girondinos. Né? Esse acontecimento ficou conhecido como 18 Brumário. Eu falei na outra aula que os jacobinos, quando eles entram, eles assumem um outro calendário para a França, né? E esse calendário era esse aqui, ó. Um dos meses, no caso o mês de novembro, seria 18 Brumário, né? 9 de novembro seria o 18 Brumário, tá? Não me recordo como é que é esse calendário, gente, mas eu sei que uma outra parada, um nome totalmente diferente, são referências diferentes, tá bom? Então, continuando, nós vamos ter a entrada de Napoleão Bonaparte no governo, ok? E eu acho que isso aí é melhor eu deixar para a próxima aula, porque Napoleão Bonaparte ele vai fazer mudanças realmente grandes na nossa sociedade ocidental, na sociedade francesa e no mundo todo, tá ok? Ó, valeu, na próxima aula a gente começa isso aqui. Vamos fazer esse exercício aqui, ó, esse exercício aqui da outra página e depois a gente conversa. Fui.